Seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreenda Santa Catarina aqui na sua TV Inova SC. O programa hoje é muito bacana porque a gente vai falar de transformação digital. Mas afinal de contas, o que é isso, hein? Hoje esse programa vai ser muito bacana porque a gente sabe que às vezes o empreendedor, ele começa um negócio, faz o seu planejamento, tudo certinho, né? Só que de repente ele acaba não entrando ainda naquela onda da transformação digital. Ele não entra muito no digital. E aí como é que faz isso? Então a gente vai acompanhar aqui alguns cases, algumas histórias, né, de empreendedores que conseguiram, na transformação digital, melhorar ainda mais as suas empresas. Então não sai daí que o Empreenda Santa Catarina está só começando. E olha, a gente vai começar mostrando um exemplo para você de uma empreendedora chamada Patrícia. Ela que é uma arquiteta e, claro, a arquiteta tem o seu negócio, começa a trabalhar, começa a vender o seu trabalho, começa a ir nos locais para poder fazer a decoração, para poder montar, às vezes, né, uma casa do zero. Só que aí como é que essa pessoa pode fazer uma transformação digital nesse negócio da arquitetura? Então olha só, para a gente aprender também. A mudança de cidade também foi para a Patrícia a oportunidade de resgatar um sonho antigo. Eu nasci em Belém do Pará. Lá, na minha juventude, eu segui na carreira de TI, eu fiz ciências da computação, trabalhei muito tempo nessa área. Depois eu fui migrando para a área de vendas, gestão. Então, até os 40 anos, foi uma bagagem de vida muito focada lá no norte do país, né? E me casei com um catarinense. Então, há 2 anos eu me mudei para cá, para Santa Catarina, e resolvi resgatar talvez um pequeno sonho, uma sementinha que tinha ficado lá atrás, que era fazer arquitetura, né? Então eu deixei para trás, a princípio, todo esse momento de vida, né, que era muito mais técnico e tal, e mergulhei na arquitetura. Na reta final da graduação, ela já pensava em formas de abrir o próprio negócio e iniciar uma nova trajetória profissional. Em 2019, quando se formou no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, a Patrícia já estava participando de programas de capacitação empresarial. Eu fiz um curso que foi convênio do Sebrae com o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura, que chamava Arquitetando o Seu Negócio. Porque eu queria definir como é que eu iria seguir minha carreira nessa nova profissão. E o Arquitetando o Meu Negócio me mostrou, não, eu preciso ser formalizada, eu preciso ter uma estrutura, mesmo que eu começasse sozinha, né, seria muito importante para alcançar melhores clientes, para eu ter o meu negócio organizado, fazer um plano de negócio e tal. Então tudo começou por ali. A arquiteta já tinha um relacionamento com o Sebrae, ainda quando morava em Belém, no Pará. Mas foi quando decidiu abrir o escritório que essa relação ficou mais próxima. Quando a gente fala em empresário ou a gente fala em gestão, né, o Sebrae ele tem muitas possibilidades de nos dar apoio. Então, quando eu migrei da área de TI efetivamente para uma área de gestão e comecei a trabalhar com licitações, trabalhei com logística, então sempre estava junto do Sebrae acompanhando o que o Sebrae tinha para oferecer de apoio. Então fiz cursos, excelentes cursos dentro do Sebrae, lá em Belém do Pará, cursos de licitação, cursos de venda, curso de gestão, cursos de logística, né? E depois, quando eu fiz a migração de carreira, Sebrae estava junto novamente. Logo no ano de 2019 eu fiz o Sebrae Delas, participei do Sebrae Delas, fui selecionada porque é sempre muita gente querendo participar desses programas. Foi excelente, foi muito bom. Veio a pandemia em 2020, deu aquela atrapalhada, aquela movimentada, vamos dizer assim, na vida de todo mundo, né? O mundo inteiro, literalmente. E quando foi em 2022... eu participei do Sebrae, novamente, né, participei de um processo de seleção para o ALI, né, o ALI Produtividade, porque eu já percebia, o escritório já havia crescido, eu já estava aqui com uma equipe maior e eu sentia a necessidade de organizar os processos, né, de organizar a forma como nós estávamos trabalhando, tanto interno para externo, quanto internamente a parte mais técnica. A participação do agente local de inovação em um primeiro momento foi preciso para que a Patrícia pudesse entender as necessidades e também as dificuldades do escritório de arquitetura.
assim como identificar qual era o público que se pretendia alcançar com o negócio. Já havia tido outras experiências, né, com empresas pequenas, com empresas maiores, tanto como a empresária, né, a pessoa que vai lá, põe a cara para poder desenvolver o negócio, quanto dando apoio para outras empresas, né, trabalhando com outras empresas na área de TI, primeiramente, e depois na área de gestão mesmo. Por mais que já tenha tido experiência, mas cada negócio é um negócio, cada região é uma região diferente, né? Nós precisávamos, para crescer, nós precisamos organizar a empresa, nós precisamos entender o que é literalmente como a gente faz pessoalmente, a gente precisa se conhecer para ajudar alguém. A mesma coisa é a empresa, para ela crescer, ela precisa tabular os seus processos, criar um padrão de trabalho, para que você possa crescer a equipe e o padrão da empresa, o caráter da empresa, a ética, a forma como a empresa trabalha, esteja presente em tudo que ela entrega. Porque é normal, a empresa de arquitetura, o escritório de arquitetura, o arquiteto, ele costuma iniciar aberto a tudo. Mas depois a gente vai entendendo no que nós somos melhores, o que o mercado vai nos levando a trabalhar e a gente precisa também ter esse posicionamento. Com os processos definidos e o negócio estruturado, a Patrícia percebeu que a empresa estava pronta para um próximo passo. No ano passado, a empresária participou de um novo programa do Sebrae, o Ali Transformação Digital. Nos ajudou agora a criar uma ferramenta, ter uma base em que a gente pudesse digitalizar isso daí e acompanhar a equipe, acompanhar os processos, tomar decisões baseadas agora em informações que estavam ali sendo muito bem direcionadas, né? A produtividade sendo bem acompanhada e tabulada. Então, ao ter um projeto novo dentro do escritório, na verdade, antes do projeto entrar no escritório, o sistema já nos ajuda a acompanhar todo o contato que a gente faz desde o primeiro contato, na época ainda lead ou prospecto, até o momento em que o projeto finaliza, né? Lógico que cada empresa que participa do Transformação Digital, ela define que área ela vai priorizar a digitalização, porque fazer tudo ao mesmo tempo não funciona. Durante a consultoria do agente do Sebrae, a Patrícia pôde escolher qual seria o programa que melhor atenderia às demandas do escritório. Até que nós definimos por um software que, inclusive, é um software da região de Santa Catarina, que coincidentemente, porque existem softwares de gestão no mundo inteiro, né? Muitos, inclusive, não são do Brasil. Mas optamos por uma empresa que está aqui bem pertinho, que tem um sistema que conseguiu tanto atender a nossa principal demanda, que era a questão de gestão de projetos e de processos, que era o que nós digamos assim, é o cerne do nosso negócio, né? E depois, mas conseguiu nos atender nas áreas adjacentes, como venda, como controle de atendimento ao cliente, gestão financeira. Eu consigo hoje ter um custo muito preciso de quanto custa o nosso serviço, porque o software consegue ali, cada um dos colaboradores, saber quantas horas trabalhou em qual tarefa, em qual projeto, né? Aí eu junto com o faturamento daquele projeto, com os custos que eu tive naquele projeto, nós conseguimos ter uma visão muito clara da questão financeira também relativo a cada um dos processos que nós temos, dos projetos que nós temos, se estamos precificando de forma correta, né? Se estamos cobrando de forma correta. Então, do ponto de vista de gestão, a visualização é fantástica, né? Tá tudo ali na ferramenta, eu posso ver no meu celular, eu posso ver no computador, eu posso ver em qualquer lugar que eu estiver no mundo, acompanhar como o escritório está trabalhando. Hoje o escritório conta com 3 profissionais. A Patrícia, que é gestora e arquiteta responsável pelas criações. A Isabelle, que é projetista, e a Ágata, estagiária que está na 3ª fase do curso de Arquitetura e Urbanismo. Uma paraense, uma mineira e uma manezinha que trabalham desenvolvendo projetos para todo o país. Além delas, a Patrícia também tem parceiros terceirizados, todos em processo de adaptação com a nova ferramenta.
Porque não é tão simples, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue fazer um aculturamento do uso da ferramenta. E se a ferramenta não tiver na cultura de uso, ela não vai servir para nada, né? Se a gente não usar a ferramenta para fazer todos os registros, chegar a lembrar de dar o playzinho lá na tarefa que está fazendo, dar o stop e começar a outra, ter o hábito de visualizar todo dia o que eu tenho para fazer no dia, na semana, no mês, né? E ela não vai ter funcionalidade. Mas, por outro lado, a ferramenta sendo usada, ela leva um tempo para que a gente aprenda todas as facetas dela. Então, é um processo de aculturamento e aprendizado mesmo, né? De curva de aprendizado. O tempo de treinamento efetivo, ele acontece aí por 3, 4 meses, até que é considerado que o software está totalmente implantado dentro de 6 meses a partir do momento que ele começa a ser utilizado. Com o novo sistema, cada um se torna responsável por determinadas tarefas, permitindo agilidade e excelência na entrega. Antes a gente tinha uma necessidade maior de estar em contato direto com ela, dela direcionar qual tarefa que a gente precisaria desenvolver, né? Então, quando ela faz viagens, por exemplo, igual semana passada ela estava em Belém do Pará, a gente ficava meio sem direcionamento, né? Sem saber como que a gente iria fazer. Por exemplo, a gente finalizava uma tarefa e não tinha uma direção de como que a gente deveria prosseguir, né? Mas agora, a partir do sistema, a gente consegue já ter um direcionamento. Então, mesmo se ela não estiver presente, a gente sabe quais tarefas que a gente precisa executar. Então, isso facilitou bastante a nossa produtividade no geral mesmo, que a gente não depende dela diretamente, né? Para a Ágata, futura arquiteta e urbanista, toda essa experiência no escritório é uma oportunidade de ver a teoria ser aplicada na prática. A jovem de apenas 20 anos decidiu estagiar no início da graduação, justamente por ter a vontade e a curiosidade de conhecer o novo. Encontrei a Patrícia e achei muito interessante o trabalho dela com construção modular, construção inteligente, light to frame. E aí, assim, nossa, mandei mensagem para ela e até na época ela comentou comigo, olha, a gente ainda está pensando, né, sobre a questão de colaboradores, enfim. E eu fiz questão, assim, de realmente, sabe, ir atrás, porque eu achei incrível. Até eu vim fazer uma entrevista aqui no escritório e achei lindo o ambiente, sabe, tudo muito agradável. Então, realmente, assim, pra mim, trabalhar aqui é uma oportunidade incrível, sabe? Eu brinco dizendo que eu aprendo muito mais no estágio que na própria faculdade, porque a gente aprende realmente a prática e, assim, essa questão de gestão de processos, do projeto mesmo, do início ao fim e também todo o contato com o cliente é algo que eu nunca vi na faculdade até agora. Então, eu realmente estou aprendendo bastante toda essa questão e eu acredito que a ajuda do Sebrae tem, assim, não só auxiliado o escritório, como também eu, que sou estudante e estou conseguindo ver todo esse processo, né, para o meu futuro. E é com essas trocas de experiências que o escritório da Patrícia vem se desenvolvendo e ganhando espaço no mercado. A expectativa agora é de crescer cada vez mais. Com o Ali Produtividade, nós trabalhamos a área de marketing digital. Era o que a gente precisávamos de clientes, né? Os clientes começaram a vir, então precisamos organizar a empresa para poder crescer, para poder atender bem o cliente e não deixar cair o nosso padrão. E agora o nosso patamar é escalar, né? É estar trabalhando com outras áreas e é interessante porque nós nichamos e percebemos uma demanda que precisa ser ampliada de serviços para esse nicho. Então, esse é um próximo passo do escritório, é crescer a nossa oferta de serviço, porque agora nós temos condições de efetivamente estar organizados para isso. Que legal, né? Olha só o que a transformação digital faz num negócio, até como arquitetura. A gente pensa que, né, que uma arquiteta vai só fazer aqueles atendimentos presenciais, ir numa obra, ir numa casa, tal, para fazer decoração. Mas olha como a transformação digital aumenta, né? E dá mais oportunidades para o empreendedor. Por isso que a gente vai conversar quem entende de transformação digital, que é um agente local de inovação do Sebrae. Pode entrar aqui então, Giovanni Moreira Soares. Como é que tá, Giovanni? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado também. Pode sentar, fica à vontade, vamos bater um papinho aqui sobre essa transformação digital, que na verdade é uma transformação que toda empresa hoje em dia precisa passar, né? É isso?
Em primeiro lugar, eu quero agradecer e parabenizar o Empreenda Santa Catarina, esse programa que é tão importante aí para empresários, estudantes e entusiastas aí do tema. Então, parabéns. Quero agradecer também o Sebrae de Santa Catarina por ter me convidado para estar aqui. Legal. E parabenizar o telespectador que se interessa por esse tema tão importante para movimentar as empresas brasileiras. Verdade. Agora, como é que as pessoas podem, na verdade... Primeiro, vamos esclarecer o que é uma transformação digital. E a gente já fala um pouquinho também da Patrícia, porque a Patrícia acabou passando pelas suas mãos, né? Você orientou muito a Patrícia. É verdade. A transformação digital, desmistificando um pouco o tema, são processos, é um processo onde o empresário tem o objetivo de melhorar a sua entrega final para o cliente. Então, por exemplo, algo que era feito de maneira manual, no papel ou planilhas, recebe tecnologia, um esforço tecnológico e tem um serviço, um produto melhor, uma proposta de valor melhor para o seu cliente, com o objetivo de gerar resultado financeiro para esse empresário. Agora, não é só você estar nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enfim, tal, principalmente o Facebook também, que tem mais imagens, assim como o Instagram. Não é necessário não basta só você estar nessas redes sociais. A transformação digital vai muito além, como a gente viu, por exemplo, no caso da Patrícia, né? Porque você encontrou ali outras oportunidades para ela. É verdade. As empresas, o micro ou pequeno empresário, ele pode ter várias demandas, como, por exemplo, na parte de gestão empresarial, na parte de e-commerce, onde ele vende seus produtos na internet, na parte do marketing digital, como você está mencionando. Então, podem haver várias demandas para esse empresário. Porém, a transformação digital ela pode atuar em todos esses segmentos, na parte de gestão empresarial, na parte do marketing digital, na parte de melhoria do processo produtivo. Enfim, são muitos casos de uso para a transformação digital. No caso ali da Patrícia, a gente percebeu também que ela acabou tendo outras oportunidades, além daquelas que ela já tinha, né, pelas redes sociais. Quer dizer, vocês foram além. No caso dela ali, deu trabalho? Como é que foi? E o que você achou, por exemplo, da entrega dela, né? Porque ela também acabou entrando nisso de cabeça. A Patrícia é um caso tem muita satisfação em ter atendido a Patrícia, porque ela já tinha muitas coisas resolvidas na empresa. Porém, com as perguntas, né, muitos pensadores dizem que a questão não está nas respostas, mas sim nas perguntas, para que a gente possa entender melhor o caso do cliente. Então, aplicando a metodologia do Sebrae, aplicando as perguntas certas para a Patrícia, a gente conseguiu entender de que maneira nós poderíamos ajudá-la a melhorar o negócio dela ainda mais. Então, por exemplo, no caso dela, eu gosto muito de trazer exemplos. No caso dela, ela tem um time, uma equipe, sim, que está trabalhando para ela, que está ajudando ela a executar o serviço da empresa. E a transformação digital, no caso, ajudou a Patrícia para que ela tivesse mais controle da execução desses trabalhos, desses processos, para que ela tivesse mais acompanhamento dos projetos que estavam em execução, em andamento, saber as datas, saber o que precisava ser feito e tudo mais. Então, ela pôde ter uma gestão muito maior do processo de negócio dela, utilizando a transformação digital. Então, quer dizer que assim, a transformação digital ajuda muito o empreendedor a separar também e a entender cada tipo de gestão do seu negócio? É mais ou menos isso? Dependendo do caso de uso, como a gente está falando de softwares, de sistemas, ou até mesmo de hardwares, por que não, de equipamentos, tudo que você fazia, um processo manual, que você levava, vamos trazer para números, você levava 30 horas por semana para executar aquele trabalho, digamos assim, de maneira mais manual. Com o software, com a transformação digital, a tendência é que você diminua esse tempo de execução do mesmo trabalho, certo, consiga ter uma visão mais ampla, né, mais, vamos dizer, holística do trabalho, e aí você consiga diminuir esse tempo de execução daquele trabalho. Ou seja, tem mais produtividade, né? Mais produtividade. E aí o que você vai fazer com esse tempo? Você pode entrar num outro negócio, você pode criar um outro produto, você pode ampliar o teu negócio, você pode ter mais tempo para si mesmo, se assim desejar. Então, a transformação digital tem esse objetivo, como eu mencionei anteriormente, é trazer mais valor para o teu cliente final, para que ele tenha uma entrega maior, certo? E você possa fazer isso com menos tempo e, digamos, com mais gestão do negócio. Que bacana. A Patrícia adorou, né? A gente percebe ali que a Patrícia gostou muito disso porque ela acabou vendendo mais também e melhor.
O processo que nós implementamos lá, hoje ela consegue ter uma visão mais ampla do negócio e ela consegue também, digamos, ter uma gestão um pouco fora do operacional. Porque o que acontece muito com o micro e pequeno empresário? Como é um negócio menor, ele acaba muitas vezes realizando várias frentes de trabalho. Então, ele não consegue, por exemplo, sair para atender os seus clientes, participar de eventos, participar de cursos, quem sabe. Então, tendo uma gestão um pouco mais fora do negócio, onde você tem sistemas, softwares e um negócio mais na tua mão, você consegue ter mais tempo para executar essas outras atividades. Então, essa transformação digital, e daqui a pouquinho também a gente vai trazer uma outra empresária, uma empreendedora que também está se transformando digitalmente, né? Transformando digitalmente a empresa dela. Mas antes eu gostaria de que você falasse um pouco dessas soluções que já existem, né? Que são vários tipos de software mesmo para cada tipo de gestão, tipo a gestão financeira, a gestão de pessoas. O que vocês recomendam, por exemplo? Bom, falando um pouco da metodologia do processo do Sebrae, esse empresário ele recebe a visita, ele recebe o contato do agente local de inovação e fazendo as perguntas que a metodologia aplica, a gente entende quais são as prioridades para esse empresário. Vocês fazem, então, o diagnóstico primeiro? A gente entende com ele como eu mencionei anteriormente, ele pode ter várias coisas para resolver na empresa. Sim. Na parte de gestão, na parte de marketing, na parte de relacionamento com o cliente. Mas eu pergunto para o empresário, o que é prioridade nesse momento que vai te dar mais resultado, que vai encher o teu olho, vai fazer com que você já tenha pequenas vitórias já no começo, para depois disso resolvido, você passar para um outro desafio. Nesse sentido, a gente pode atender o empresário em quais frentes? Por exemplo, ERPs, softwares de gestão empresarial. São softwares onde ele vai controlar o estoque, controlar o seu financeiro, seu fluxo de caixa, contas a pagar e receber, cadastro de clientes. Não é? Então, uma visão de gestão empresarial, são softwares de gestão. Um outro caso de uso, marketing digital, como você mencionou antes. Sim. Sites, páginas de captura, ferramentas de disparo de e-mail, disparo de WhatsApp, ferramentas de marketing digital para que ele possa estar, enfim, vendendo seus produtos na internet e mostrando o seu trabalho no digital. E-commerce, que são, por exemplo, o empresário que já vende no Mercado Livre, já vende na Shopee, já vende no LX, ele pode estar precisando dar um salto, uma melhoria no seu processo de gestão de negócio na internet. Então, a gente sugere o e-commerce. Ou, por exemplo, o empresário que precisa ter um relacionamento melhor com o seu cliente, saber os dados do cliente com mais precisão, os perfis de compra desse cliente, mais dados desse cliente para poder entregar melhores produtos para esse cliente. Então, são softwares de relacionamento com o cliente. Entendi. Então, é interessante você de casa entender, olha só o tamanho da transformação digital, né? Porque não é só você vender lá, por exemplo, o seu livro, ou sua mercadoria, suas roupas, ou até mesmo o serviço de arquitetura, né? Colocar tudo isso na rede social, já me transformei digitalmente. Não, é a questão da gestão mesmo. Como é que você vai operacionalizar toda a sua empresa para que ela faça tudo o mais rápido possível e você tenha tempo de visitar o cliente, como você falou, né? Quer dizer, a transformação digital, ela engloba toda a operação da empresa, é isso? E para nós é muito legal, a gente fica muito contente quando a gente implementa esse processo da transformação digital, que o empresário já começa a ter uma visão de colocar na própria empresa uma cultura da inovação. Que o que seria? Imagina, o empresário pensa assim, bom, eu acabei de implementar um software, eu estou ganhando tempo, eu estou ganhando otimização de processos. Quem sabe eu faço essa análise de pontos na minha empresa que eu possa melhorar ainda mais. Ou seja, manter essa cultura, manter contínuo isso de melhorar a empresa. Então, por exemplo, eu vou trazer um caso de um cliente que eu atendi, onde ele, após a implementação do software e implementar a metodologia do Sebrae, ele passou a todo mês reunir o seu time, os seus colaboradores, para ver quem tinha ideias de melhoria. Olha só. Porque a inovação ela não está só na transformação digital, mas num processo que possa ser melhorado na empresa. Claro. Como, por exemplo, hoje a gente tem esse maquinário que está aqui, então a gente passa essas peças daqui para cá. E se a gente trouxer esse maquinário mais para perto, para otimizar esse tempo, então pequenas melhorias também são inovação.
E olha, então depois a gente vai trazer aqui uma empreendedora que está passando por esse processo, né, com outro agente local de inovação, e é bacana a gente entender melhor, né, essas dores primeiro, o que o empreendedor está passando naquele momento, para depois entender como é que o agente local de inovação pode transformar pelo digital, né, aquela empresa e tornar, claro, os serviços, produtos melhores, mais eficientes e que a empresa, claro, consiga ganhar mais dinheiro, né? Que esse é o objetivo de todo mundo, é ter mais lucro, mais faturamento sempre. Então aguenta um pouquinho aí e daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Hoje a gente está falando do mundo da transformação digital. Você como empreendedor está olhando para isso, né? Como é que você está fazendo, por exemplo, na sua empresa? Será que você só está colocando, né, os produtos ou oferecendo o seu serviço nas redes sociais e aí você já acha que já está no mundo digital? Mas não é só isso, hein? Já no primeiro bloco a gente estava conversando aqui com o nosso consultor do Sebrae, que é o agente local de inovação, que é muito mais do que isso, né? Muito mais do que você colocar os seus produtos na rede social, é realmente você transformar toda a operação da sua empresa no meio digital. Que aí você vai ficar mais rápido, vai ter mais agilidade e mais produtividade também na sua empresa. E agora a gente está recebendo aqui mais uma empreendedora que está passando por todo esse processo de transformação digital, que é a Deisiana Benck, que é da DBank Consórcios, HS Consórcios. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso convite. programa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui, sentar e conversar um pouquinho sobre esse tema tão latente, né, no mundo empresarial. Verdade. E você está tendo a assessoria de um agente local de inovação do Sebrae, né? Isso mesmo, né? Comecei Maravilha. a minha parceria com o Sebrae já faz algum tempo. E aí eles têm, em cada cidade, né, sempre vai ter um agente local, né? Aqui nós temos em Florianópolis sendo bem assessorada, né? E lá em Blumenau, né? Lá em Blumenau nós temos os nossos, né? Mas aqui tem o Giovanni, né? Que legal, maravilha. Então o Giovanni aqui está com a gente justamente para nos ajudar a construir, a levar essas informações importantes, né, para o nosso telespectador, que é também empreendedor ou está querendo ser um empreendedor também. Primeiro, Deisiana, me fala um pouquinho. Você montou essa tua empresa, que é uma representação praticamente da HS Consórcios, né? Isso mesmo. A HS Consórcio é uma empresa de consórcio, hoje é a maior empresa de consórcio do país, né? E aí eles têm sistemas de franquias. E aí eu abri a minha franquia, agora vai fazer 3 anos, agora em fevereiro. Mas antes disso eu trabalhava para um franqueado, né? Então fui funcionária ali por 5 anos nesse meio e decidi empreender. Porque gostou desse mercado? Sim. Te chamou a atenção? Sim. Mas loucura, né? Porque ser empreendedor não é fácil, mas ainda bem que a gente tem o Sebrae para nos auxiliar. É verdade. Mas por que não é fácil? Nesse teu mercado, né, de consórcios, o que mais chama atenção pela dificuldade? O que é? Tem não é só no meu meio, né, mas o ramo empresarial, né? Eu sempre falo que ser empresário é muito solitário. A gente, né, vai fazendo as coisas por nós mesmos e tudo mais. Então, eu sempre falo que 2 coisas que fizeram diferença na minha empresa foi o Sebrae e a Associação Comercial da cidade. Porque daí você se junta com outros empresários que estão passando por algumas dores. Às vezes é imposto, às vezes é tributação, às vezes é contratação, né? Então, são fornecedores, enfim, né? Insumos. Então, exige muito estudo, exige muita capacitação e muita inovação. Porque o nosso mercado muda muito, né? Claro. Uma legislação de contratação. Esse ano é uma coisa, meio do ano já é outra, né? Então, a gente precisa estar sempre se atualizando com outros empresários, né? Então, o Sebrae e a Associação Comercial da cidade fazem muita diferença em relação a isso. Giovanni, para você que atende bastante pessoas também, né? Vários empreendedores nessa área, como agente local de inovação, o que você traz, por exemplo, desses empreendedores como as principais dores? Mais ou menos isso que ela falou ou tem outras coisas também que incomodam e que geram essa dificuldade? Bom, essa questão da mudança é algo muito latente, como foi bem mencionado aqui. Como muda muita coisa de legislação, de toda hora uma nova tecnologia, toda hora chega um concorrente novo com uma novidade. Então, essa necessidade de adaptação ela é latente. Então, como foi muito bem mencionado, o participar do programa de agente local de inovação também traz para o empresário um ecossistema do Sebrae, que também traz eventos, traz outros cursos, oportunidades de negócio também, quem sabe. Então, assim como a associação comercial é uma grande oportunidade de você estar num ecossistema e dividir dores com empresários, o ecossistema do Sebrae também. Então, por exemplo, você tem aí casos de gestão empresarial, casos de gestão de pessoas, casos de novos produtos onde você tem que adaptar o seu produto
para melhorar uma entrega para o seu cliente. Enfim, casos de impostos, né, mudanças na legislação. Então, são dores que a gente vê diariamente aí com os empresários. E pelo Sebrae já ter é uma instituição com mais de 50 anos que existe, né? Sim. Então já foram muitas empresas que passaram, o time do Sebrae já viu muitos casos acontecerem. Então são oportunidades que o empreendedor tem de conversar com quem está aí diariamente e entender o que está acontecendo, como eu posso melhorar, o que está acontecendo aqui na minha empresa que eu não estou enxergando, para ter uma visão de fora do seu negócio, para poder passar aí uma outra visão de uma oportunidade de melhoria. É dentro do que você começou lá em 2019 ou 20? 20. Já é 20. E era de pandemia. Bem complicado ainda, e você ainda resolveu empreender nesse ano. Mas deu certo. Que é loucura. O agente local de inovação, ele foi até você e qual foi o primeiro... O que ele fez com você? Qual foi o primeiro passo que ele fez você dar para poder ir nessa direção da transformação digital que você precisava? A primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico, né? Então, a gente fez uma sequência ali de alguns encontros, onde ele fez um raio-x realmente da minha empresa, o momento atual que a gente estava, né? Além disso, o meu produto, a minha equipe, né? Naquele tempo era um eu-keep, né? Eu-keep, era como você. Normalmente o empresário começa, é uma eu-keep, né? E você hoje tem quantos? 8. 8 colaboradores. Já. Que legal, então, bacana, vai crescendo. Cresceu bastante. Graças a Deus, né? Mas... Então, a gente começou por esse raio-x, né, por esse diagnóstico, entendendo todos os setores da minha empresa, inclusive o agente local de inovação foi importantíssimo porque tinha setores que eu nem imaginava que eu precisava ter um olhar, né? Então, por exemplo, a parte de controle financeiro, eu achei que era muito mais simples, a parte de tributação, né? Não fazia nem ideia dessa parte de tributação. Eu tinha um sonho de empreender e fui, né? Com a cara e com a coragem, não sabia nada. Então, a gente vai aprendendo a parte de legislação trabalhista, né? Tu vai aprendendo isso, né? Então, a gente começou por esse raio-x, onde ele identificou, né, tanto as minhas dores, quanto as minhas vantagens, né, as minhas virtudes naquele momento. Então, né, realmente em notas, assim, né? Qual nota para essa área, para aquela área. E aí, a gente começou toda uma trilha de conhecimento para realmente levar a minha empresa para onde ela está hoje, né? E o que você acha que deu esse pulo do gato aí na sua empresa para realmente melhorar cada vez mais o teu faturamento, principalmente? Foi realmente ter esse olhar de negócio. De negócio, que você não tinha ainda. Não. É uma das coisas que eu vejo, não só que eu tinha isso, mas que outros empresários têm. A gente olha, às vezes, para o nosso negócio como um bebê, né? Então, a gente quer cuidar, a gente quer trazer muita responsabilidade para a gente quer fazer... E quando a gente tem um olhar de negócio, a gente consegue ver, não, eu vou trazer o Sebrae, eu vou trazer um consultor financeiro, eu vou trazer, né, uma área especializada em relação a isso, para agregar no meu negócio, para que eu possa transformar isso numa coisa escalável, né, rentável financeiramente. Então, tem muitas áreas que a gente tem que cuidar. Então, esse olhar do Sebrae me mostrando como negócio, para mim, fez total diferença, né? Então, tanto que eu já fiz alguns programas do Sebrae, né? Não é o primeiro, não é o segundo, né? E não só eu, mas a minha equipe toda faz. E, além disso, né, as mulheres com quem eu me relaciono também, as outras empresárias, a gente tem um grupo muito forte lá em Blumenau e a gente vai disseminando essas soluções que o Sebrae tem para nós, né? Que legal. E quanto que você aumentou, por exemplo, desde lá 2020, quando você começou a empresa, até hoje? Em termos de porcentagem, qual foi o salto? Isso. 470%. 470%. Isso acontece sempre com várias empresas, Giovanni? Desses que, depois que entram aí com o agente local de inovação, dá esse salto mesmo? Números do Sebrae mostram que, em geral, o empresário que participa do projeto de inovação e transformação digital, ou projeto de produtividade, que é um outro projeto que nós temos também, ele aumenta, em média, 40% a sua produtividade. Porém, há casos como o da Daisy e um caso de um outro cliente também, que eu posso trazer o exemplo? Sim, claro. O exemplo da 50 Drinks, que até participou de um outro programa aqui com você. Exato. Ele precisava captar novos clientes e ele fazia isso de uma forma um pouco desorganizada, a forma que ele tinha no momento. Então, nós auxiliamos ele a enxergar que isso era uma prioridade, ajudamos ele a contratar um software de captura, de identificação e captura de novos leads, novas oportunidades de negócio. E isso fez com que ele chegasse de maneira correta nos clientes corretos, quem tinha propensão de comprar dele. Então, ele teve um salto de 400% no faturamento, no período aí de 4 meses.
Então foi um caso assim como, parabéns pelo teu resultado, são casos assim que fogem da curva, né, em média 40%, como eu mencionei. Que já é um bom resultado. Que já é um bom resultado. Imagina você aumentar em 40% o seu resultado. Imagina. E aí aumentar 400%, gente, isso é fantástico. É verdade. E a gente fica muito feliz de participar de momentos como esse e o Sebrae está junto com o empresário nesse momento. É que você falou faturamento, né? Mas Sim. tem outros índices que a gente pode analisar. Por exemplo, Sim. você falou produtividade, uma das coisas que, a parte daí, entrando já na transformação digital, que fez muita diferença no meu negócio, é realmente olhar para esse número e ver quanto tempo a gente muitas vezes perdia em operações que agora a gente não perde mais, né? Então, a produtividade melhorou muito lá no escritório, né? Também. Que legal. E o legal que eu acho também é a entrega do próprio empreendedor, porque se ele não se dedicar também a tudo aquilo que está fazendo, a acatar as orientações do agente local de inovação, do consultor do Sebrae, às vezes ele pode até nem colocar em prática, né, aquilo tudo. Então, a parte do empreendedor também é muito importante, né, Deise? Com toda certeza, né? É como eu falei antes ali, né? Entender como negócio, né? Entendeu? Entender que você precisa de ajuda em alguns aspectos, ninguém dá conta de tudo, ninguém sabe tudo, né? Então, se tu quer que o teu negócio prospere, você vai precisar de ajuda. E eu sempre falo, né, que o Sebrae foi um acelerador do meu negócio. Muitas vezes eu chegaria no resultado que eu tenho hoje, no conhecimento e tudo mais, mas quantos anos eu levaria isso? Né? A minha empresa está com 3 anos. Então, hoje eu tenho o resultado que eu tenho e com esse acelerador que foi o Sebrae. Então, é sentar a bunda na cadeira e ouvir o que eu preciso melhorar. Consigo fazer aqui, consigo fazer ali, né? Então, o Sebrae, né, mais de 50 anos aí, já tem todas essas soluções prontas. Sim. E o melhor de tudo, né, que a maior parte delas são gratuitas. É verdade. Né? E a pessoa está ali batendo cabeça, né, não tendo resultado na empresa, passando por dificuldades e tal, sendo que não busca ajuda, né? Então, o Sebrae tem muitas consultorias gratuitas também que pode fornecer, tem vários programas também, né, com pagos, mas que é um valor tranquilo. Eu até participei de uma feira em Joinville e aí tinha um momento que o Sebrae fez lá de pitch. Então, você tinha que falar um pitch do teu negócio, tal, e eles escolhiam o melhor pitch e você ganhava um voucher de R$2.000 de consultoria com o Sebrae. Olha, R$2.000? Né? R$2.000 e eu usei também, né? Então, ganhei ainda, né? Participei e tal. Então, é saber também aproveitar as oportunidades. Então, ter uma consultoria com o Sebrae é aproveitar a oportunidade. Em termos de transformação digital, você diria que toda a sua empresa hoje, ela já se transformou ou ainda está se transformando totalmente em digital? Ela ainda está se transformando porque é um processo contínuo, né? As tecnologias vão sempre mudando, sempre tem um RP novo, né? Sempre tem um processo novo que a gente pode implementar para agilizar muito mais o processo, né? Então, a gente começou principalmente com a parte de controle financeiro, foi um dos primeiros itens que a gente fez, porque justamente o faturamento está muito ligado a isso, esse controle dos números, o controle dos dados, que a gente sempre fez pelo Excel. E é ótimo o Excel para quem está começando e tudo mais, só que chega um determinado ponto da tua empresa que isso precisa. Esse número ele tem que ser cada vez mais preciso, cada vez mais rápido, e um RP faz total diferença em relação a isso. Fora o controle de jornada de colaborador, a parte de tributação, contas a pagar, contas a receber. Então, a gente acabava que perdia muito tempo buscando uma informação que, se você tem um RP, isso faz diferença, você tem acesso a essa informação, até para tomada de decisão. Sim. Vou comprar agora ou não vou comprar? Por exemplo, para quem tem suprimentos, né? Para quem trabalha com matéria-prima, assim, não é o meu caso, mas, né? É uma coisa assim, é o momento de comprar ou não? Será que está barato ou não está? Quanto que eu paguei na última vez que eu comprei? Daí, às vezes, imagina, você tem que ir lá no seu computador, olhar, abrir o Excel, né? Tá? Então, se você já tem um sistema, você consegue fazer essa tomada de decisão, muitas vezes economizar, ser muito mais ágil esse processo, né? Então, a minha empresa está, sim, se profissionalizando, né? Está cada vez mais assim, né? Mas sempre é um caminho. Agora, a segunda parte que a gente implementou da parte da transformação digital foi a parte de controle de leads também, né? Das colaboradoras. Então, ela fala hoje com você, te oferece o consórcio e antes se perdia lá no WhatsApp esse contato. Hoje não, hoje existe um sistema lá onde a gente vai colocar esse contato, como é que está a negociação e tudo mais, né? Que bacana, hein? E olha só, o que a gente percebe, né? Que você antes, lá em 2020, estava no escuro, praticamente, e você não tinha nenhum colaborador. A partir do momento que você entra com o agente local de inovação, que você começa a ter as consultorias, você começa expandindo, quer dizer, teve a primeira contratação, a segunda. O primeiro contratado, quem foi? E para qual cargo? Foi um jovem aprendiz, que era o que dava para pagar na época, né? Sim, Então, a claro. gente escolheu por isso, né? Estava ali com muita demanda, então quem eu vou contratar?
foi um jovem aprendiz que está com a gente até hoje, né? Então, Olha. ele começou com 16 anos lá com a gente. E aí, ele começou na parte administrativa, ele me ajudar com os contatos, às vezes fazer uma parte das planilhas de Excel, que daí tinha que alimentar, né? Sim. Fazer essa migração para o sistema. Então, às vezes, atender algum cliente ali online, né? Então, a gente responde WhatsApp. Então, às vezes, vai dar aquele primeiro atendimento. Toda essa parte. O office boy, né? Às vezes, ir no correio, leva aqui e tal. Então, o primeiro foi o jovem aprendiz, que era o que o bolso dava para pagar naquela época. Bom, e depois agora, 3 anos Muitos. passaram, você já tem 8 funcionários. Isso mesmo. Né? Ô, Giovanni, explica pra gente um pouquinho, nessa questão do agente local de inovação, o empresário, no caso, ele entra em contato com o Sebrae, como é que ele chega até o agente local de inovação? Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa também, que já está querendo, né, ter o seu agente local de inovação, como chegar até ele? Maravilha. Para o pessoal de casa, acessando a internet e colocando Brasil Mais Produtivo, ele já vai encontrar a página do programa do agente local de inovação. E lá vão ter as opções que ele pode escolher. Lá ele se inscreve e ele vai ser chamado por um agente local de inovação. Ah, ele vai ser chamado. Vai ser chamado. Então espera aí, que o restante, depois dele ser chamado, eu quero que você conte, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Vocês continuem aqui com a gente, Continuamos. que a gente volta já já. Estamos conversando hoje sobre transformação digital. Como é que você pode colocar aí na sua empresa toda a transformação digital necessária para você crescer mais, ter mais produtividade. A gente está aqui com o exemplo da Deisiana, né? A Deisiana que tem agora a sua representação de consórcio, você vende consórcio. Aliás, você vende imóveis, carro, tudo? Tudo. Só não trago o amor de volta. O resto todo. Só não traz o quê? O amor de volta. O amor de O resto, tudo a gente dá um jeito. Tudo é possível, Tudo né? é possível. Tudo vira venda. Tudo. Que Tudo. bacana. Todo mundo tem um sonho e eu posso ajudar. E o que você vende mais hoje em dia? Investimento. Como investimento? Como investimento. Consórcio como investimento. Isso. E aí pode ser carro, pode ser imóvel, principalmente imóvel, né? Pode ser imóvel, né? O maior foco é imóvel, né? E principalmente pensando em renda passiva para o futuro, né? Para a gente se aposentar e tudo mais. Porque a gente sabe, né? Dependendo do plano ali, a gente vai se aposentar com um salário muito baixo que não vai suprir as nossas necessidades, né? Então, para a gente garantir uma vida digna, a gente tem que plantar agora, né? E alugar imóveis, por exemplo, é uma excelente forma disso, né? Que legal. E está tendo muito movimento, porque você tem 8 funcionários, quer Graças dizer que está a Deus. vendendo bastante. Graças a Deus. E no Brasil agora, todo? 15 bilhões de vendas só esse ano. 15 bilhões? Bilhões, só em 2023. Caramba! Mas isso a empresa toda? A empresa toda, aham. A HS Consórcios? Isso. Entendi. E a sua teve um faturamento também já? Sim, 43 milhões a gente vendeu. 43 milhões. Que bacana. Só em 2023. Só em 2023. Que bacana, E hein? essa diferença, daí 2022, por exemplo, 2021 a gente vendeu 20 milhões. Puxa. Então, olha a diferença que isso já dá, né? Então, É verdade. Agora a gente estava falando no bloco anterior, né, Giovanni, justamente sobre esse contato, como que o empreendedor tem esse contato com um agente local de inovação. A pessoa entra em contato lá com o Sebrae para poder chegar até ele, né? Então você estava dizendo para a gente que o agente local de inovação, depois que a pessoa fez o cadastro e tal, ele liga para o empresário, como é que é? Sim, Ale, o empresário ele vai receber um contato do agente local de inovação para confirmar o interesse e ver se o projeto realmente está alinhado com o que o empresário deseja. Feito esse fit, feito esse alinhamento, o empresário já inicia o processo com as visitas, né, são agendadas as reuniões, para que o processo possa ser implementado. Entendi. Com você, por exemplo, Deise, eles foram até você, como é que foi? Isso, eu participo de muitos eventos voltados ao empreendedorismo, e principalmente o empreendedorismo feminino. E o Sebrae, né, é um grande apoiador do empreendedorismo e ele está sempre presente nesses eventos. Sim. E ele teve acesso aos leads presentes naquele evento e ele me ofertou, né? E eu digo assim, graças a Deus que o Sebrae também tem essa outra porta, porque talvez eu nem ficasse sabendo. Né? Eu nem ficasse sabendo. Então, graças a Deus que o Sebrae entrou em contato comigo, falou dessa parte de transformação digital e do Ali Produtividade também, eu fiz o Produtividade também. Então, graças a Deus que o Sebrae entrou em contato comigo para me oferecer. Agora, isso tudo, Giovanni, é gratuito? Tem alguns programas, por exemplo, que aí a pessoa compra também para poder se aperfeiçoar cada vez mais? Como é que funciona? O programa de agente local de inovação ele é 100% subsidiado. Olha só. Ou seja, qual que é o investimento do empresário? É de colocar o seu tempo, a sua dedicação para receber o agente local de inovação e contextualizar o agente do que ele está passando, de quais são os objetivos dele, o que ele quer, qual o resultado que ele espera daquele projeto.
Então, o empresário, isso é até, como foi mencionado ali antes, muitas pessoas não sabem que podem ter um auxílio de um agente do Sebrae 100% gratuito. Para vocês terem uma ideia, está previsto para esse ano, pelo programa Pelo Brasil Mais Produtivo, mais de 2 bi em investimento. Ou seja, isso é uma oportunidade para o empresário. Então, a gente diz que o empresário só passa dificuldade ou quebra a sua empresa se ele quiser, porque ele tem ajuda, ele tem auxílio e ele tem, como eu mencionei antes para vocês, ele tem os casos que já passaram pelo Sebrae e a gente está preparado para, com esses casos, auxiliar o empresário nessa jornada. Que bacana. Quer dizer que você não teve gasto nenhum? Não. Nada? Tive do meu tempo de realmente botar a mão na massa, de estar ali fazendo, né? Mas não tive gasto nenhum. E além disso, todo esse diagnóstico, né? Já toda essa trilha, tu já sai com o diagnóstico da tua empresa. O Sebrae, ele não faz só aquela coisa pontual, né? Você está precisando só disso, então eu vou te entregar só isso. Não, ele já faz todo esse leque e já te dá um caminho. Ó, depois que a gente terminar isso, a gente vai para esse lado, vai para esse lado. Então, por isso que é infinita as possibilidades que tu tem dentro do Sebrae. Né? Eu já estou ali há 3 anos e, se depender de mim, vou continuar por muito tempo com a ajuda do Sebrae. Quer dizer que o agente local de inovação ele não foi só lá naquele ano de 2020 para estruturar tudo, tal, para mostrar para você o que era a transformação digital? Quer dizer, está com você até hoje? Até hoje, até hoje. Uma delas que participou comigo, engravidou, já ganhou filho, já, e a gente vai acompanhando, vai fazendo parte, né? Os filhos vão até crescendo junto, né, com a empresa. Vão crescendo junto. Que bacana. Mas é isso, assim, tu vê que tu não tá sozinho. Lembra que eu falei que uma das dificuldades do empresário é estar sozinho? Quando tu vê que existe uma entidade, assim como o Sebrae, que pega na tua mão e diz, vamos junto, e eu concordo plenamente, Giovanni, quando tu falou que o empresário só quebra se ele quiser. Porque ele tem muito, né? Ele tem muita ajuda, né? Do Sebrae, ele para essas consultorias. E ainda de graça, né? De graça, né? A maior parte delas são de graça. Até ontem eu estava conversando com uma amiga, né? E ela falou, não sei se eu continuo no meu negócio e tal. Eu falei, cara, vai lá e fala com o Sebrae. Porque às vezes é isso. Às vezes você não está enxergando onde você está errando e tudo mais. Com uma consultoria do Sebrae você já vai descobrir, né? Porque não é uma coisa que eles estão, às vezes, só ali localmente, a nível nacional. Então, às vezes, eles vão ter um case num outro estado ou numa outra cidade que já passou pela mesma situação e eles vão conseguir te ajudar, né? Então, o Sebrae, né? Faz o diagnóstico do problema e logo depois já mostra a solução também. Isso mostra mesmo. o caminho a seguir, né? Isso mesmo. E hoje você está super feliz com essa, imagino eu, né? Super feliz com a consultoria toda. Agora eu quero te perguntar o seguinte, onde é que você almeja chegar? Porque eu ouvi que você já conquistou o Brasil também. Você já está vendendo para várias pessoas no Brasil inteiro. Tanto no Brasil quanto fora, né? Fora do também? Brasil, sim. Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Luxemburgo já. Não brinca. Mas o que você vende lá para fora? Investimento. Como investimento. Aqui no Brasil, eles têm os imóveis aqui e tal para investir. Para comprar, né? Principalmente, né? Multiplicar aquilo que já ganha multiplicado. Então, quem está fora do Brasil, né? Já está ganhando o euro, o dólar, né? Então, já está ganhando multiplicado e multiplica esse capital quando traz para o Brasil alugando imóveis ou principalmente com a compra e venda de carta contemplada, né? Então, dá para fazer várias operações. Quer dizer que lá em 2020, por exemplo, você nem imaginava que ia vender para pessoas fora do país? Não. Nem imaginava isso? Não. E essa parte da transformação digital, né, que a gente falou aqui de sistema e tal, mas parte também por essa parte da rede social, do bom site, né, todos esses links, né, como é que a gente vai captar esse lead, para onde ele vai ser direcionado, todo esse esquema foi o Sebrae que me ajudou. O lead, quando você fala, é o cliente. É o cliente, isso, né? O contato, né? A gente contato. chama, né? Numa empresarial, o lead é o contato, né? Então, esse cliente vai lá e clica na minha rede social. Para onde que ele vai? Ele vai para o WhatsApp? Ele vai para o meu canal do YouTube? Ele vai para onde? Né? Para o e-mail? Essa parte é importante, né, Giovanni? Que é justamente você saber captar o cliente e já levar para dentro do negócio. Essa parte, digamos, é uma parte fundamental para a empresa. Por quê? Hoje em dia não adianta você captar interessados para o teu negócio, mas sim você ter um processo comercial muito bem definido. Da onde que está vindo esse lead, esse interessado para o teu negócio? Quem vai atendê-lo? Quem vai registrar o que foi negociado? O que esse cliente comprou isso aqui, o que ele pode comprar depois? Ou seja, com um processo comercial bem definido, você pode ter uma esteira de outros produtos que você pode indicar para esse cliente. Uma fala do Steve Jobs, ele fala, se você tem um sonho e você deixa para trás esse sonho, vamos trazer para o mundo empresarial um objetivo para o empresário, se você deixa isso para trás, é um pedaço do teu futuro que deixou de existir. É verdade. Então, empresário, procure o Sebrae e utilize o Sebrae como teu parceiro. Então, agora, por exemplo, no teu futuro, quando a gente fala de futuro, o que você almeja ainda para a tua empresa, hein?
muitas coisas, né? Não dá para parar em relação a isso, né? Mas principalmente abrir mais um escritório, né? Então a gente quer abrir mais um escritório. Opa. E isso faz diferença ter toda essa bagagem já do Sebrae, porque a gente não cresce de forma desordenada, né? Então agora abrir um novo escritório, ele já vai ser um pouco mais fácil, né? Porque a gente já tem todo esse caminho e ele já vai ter toda essa base, tanto de produtividade quanto da parte de transformação digital que o Sebrae me ajudou, né? E obviamente, né? Dobrar o faturamento esse ano, né? Então a gente quer dobrar o faturamento e dobrar a quantidade de vendas também, né? Que bacana. Vai dobrar o número de funcionários também? Não sei. Não se sabe. Esse não Porque sabe. daí a gente tem que cuidar da produtividade, às vezes, né? Fazer mais com menos recursos, né? Entendi. Olha que legal, hein? Tudo isso acontecendo na tua vida, você imaginava que isso ia acontecer 3 anos atrás? Não. Nem de longe. Nem imaginava. Eu, né? Era funcionária, então quando que eu imaginei, né? Passar por tudo isso, ainda converso muitas vezes com a minha mãe em relação a isso. Nunca imaginei na minha vida, né? Na minha família, tenho só meu avô que tinha empresa, senão todo mundo, né? Trabalha assim, né? Então, trabalha de carteira assinada, né? Então, tem trabalhos assim. Então, é doideira abrir empresa, né? Mas dá certo se tu contar com a ajuda, né? Então, pegar pessoas como... Né? Pessoas e auxílios, assim como o Sebrae, dá certo, sim. E você virou, com certeza, o orgulho da família, o orgulho da mãe. Certeza. A mãe tá quer sempre ver, né? aplaudindo. Sempre. Que legal. Qual é o nome da sua mãe? Noêmia. Noêmia, olha só ela brilhando aqui no Empreenda Santa Catarina, né? Como uma empreendedora que está dando certo, deu certo e vai dar certo mais ainda. Vai ter muito mais escritórios pela frente, né? Amém, Deus queira. Que legal. Giovanni, eu acho que isso tudo que a gente conversou hoje aqui faz e acaba mostrando para todo mundo, mostra para a gente aqui o quanto é importante o empreendedor ter aquela humildade, saber entender que ele não sabe tudo ainda e que o Sebrae tem uma gama de conhecimento e que ele precisa acessar esse conhecimento todo, né? Uma das principais características que a gente vê em empresários de sucesso, em pessoas que trilharam uma carreira de sucesso, é essa inquietação, esse desejo de melhorar o que está fazendo, né? Até porque a concorrência, ela exige isso. Ela exige que você esteja constantemente verificando o teu processo comercial, verificando se o teu time está alinhado, verificando se as ferramentas que você está utilizando são as mais adequadas. Então, essa necessidade de melhoria, ela faz muito sentido, ela é uma característica muito presente em empresários de sucesso. Vamos relembrar então o pessoal que está em casa, como que eu faço para entrar em contato com um agente local de inovação? Vou até um Sebrae mais próximo e também tem os canais digitais, né? Você procura o Sebrae nos canais digitais, né, o sebrae.com, ou então no Brasil Mais Produtivo. E as cidades de Santa Catarina, do Brasil, têm agências do Sebrae. Então, você pode também se deslocar até uma agência do Sebrae, conversar com um funcionário do Sebrae, que ele vai também te encaminhar por os melhores caminhos para você ter as respostas para as suas perguntas, né? Perfeito. A Deise aqui é um exemplo clássico, né? Que todas as respostas foram conseguidas, né? Ai, graças a Deus. Que legal. Parabéns pelo teu negócio, que você cresça cada vez mais. Obrigada. E manda um beijo para sua mãe, porque ela tem uma filha muito simpática. Muito obrigada. E que fala muito bem, né? Ela já pode ser apresentadora de programa também, além de empresária. Não é Tem que verdade? treinar. Um dia eu chego quentinho. Não, imagina. Você fala muito bem. Obrigado pela tua participação e por compartilhar aqui todo o teu sonho com a gente, né? Muito obrigada. E que obrigada. deu certo. Giovanni, muito obrigado também pela tua participação. Você que é um agente local de inovação e que com certeza vai fazer ainda muitos outros empreendedores conseguirem o crescimento desejado, né? Obrigado, Ale. Obrigado, Deise. Obrigado, Sebrae. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. O Empreende Santa Catarina é um programa muito importante para o empresário. Então, parabéns para quem está assistindo e para quem gosta do tema para melhorar os seus negócios. Maravilha, foi uma aula. Obrigado à companhia de vocês, obrigado à sua companhia também. Espero que todo esse conhecimento você consiga compartilhar também com os seus colaboradores ou mesmo com a sua família para tornar o seu negócio ainda muito melhor. Obrigado e até o próximo Empreenda Santa Catarina.